Os caminhoneiros estão revoltados com o Jair Bolsonaro e já estão se organizando para uma greve geral dos caminhoneiros. Por quê? Porque ontem foi aprovada na Câmara dos Deputados uma lei chamada BR do Mar. É uma lei que cria uma rota marítima de transportes e, entre outras coisas, enfiaram nessa lei um projeto que permite que empresas estrangeiras façam transporte no Brasil, tanto marítimo como terrestre. E aí, o que acontece? Acaba com os caminhoneiros autônomos. Praticamente não vai mais existir caminhoneiro autônomo se esse projeto passar no Senado. E quem empurrou esse projeto com tudo isso foi o governo Bolsonaro, aí junto com o pessoal do Maia. Lembre-se, nessas pautas econômicas que é para beneficiar os estrangeiros, o Bolsonaro e o Maia estão sempre juntinhos, eles divergem no resto, mas pauta econômica eles estão juntinhos, aí eles empurraram todo esse tipo de coisa. Eu vou explicar o que é nessa PEC, ferra tantos caminhoneiros que os caminhoneiros estão por aqui, acabou a paciência, porque eles falaram, a gente colocou adesivo, bandeira do Bolsonaro, fez tudo, pediu intervenção militar e tudo mais, aí vem o governo Bolsonaro e enfia uma coisa que acaba com os caminhoneiros e faz o preço do frete diminuir muito no Brasil, que é o que eles não querem. Eles não ganham nenhum benefício, já tá difícil trabalhar porque o Brasil tá em crise e aí eles ainda abaixam o preço do frete e permitem que empresas estrangeiras venham aqui e essas empresas vão ter praticamente um monopólio do setor. Eu vou explicar por que já. Mas antes, um segundinho, se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, então se inscreve no canal e curte o vídeo. A gente aqui faz oposição ao governo Bolsonaro todos os dias. Então você, se inscrevendo no canal, você ajuda a fortalecer a oposição ao Bolsonaro aqui nas redes sociais que são tão importantes. A gente faz oposição no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube também, em todas as redes sociais. E além de fazer aqui, a gente também faz nas ruas. Eu sei que está na pandemia, a gente ainda não pode protestar contra o governo nas ruas. Eu, Thiago, não vejo a hora de protestar, mas a gente faz, seja com outdoors, que a gente está colocando em várias cidades, ou com carros de som. E hoje o nosso carro de som rodou no Rio de Janeiro por 4 horas. Eu vou mostrar o vídeo bem curtinho de parte da ação. São 25 segundos o vídeo só. Olha só que legal. Do Plantão Brasil no Gardênia. Você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$600 e foi ele que cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? O carro rodou por 4 horas e eu vou falar, é alto. Esse som é alto. Quem mora ali perto não tem como não escutar. O carro também passou na frente da Rocinha. Metade do pessoal que mora lá escutou o carro de som, pelo menos na parte da frente. E quem quiser ajudar com essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clicando, você já ajuda com as ações nossas do canal. Você também pode comentar que tipo de frases você quer que a gente coloque nos carros de som. Pode ter frase também denunciando que o Bolsonaro agora ferrou, traiu os caminhoneiros. E quem quiser também ajudar, tem o Pix. O nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário do vídeo eu deixo o Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. Eu deixo o link para o PicPay, para o Apoie-se, outra plataforma, e conta bancária para quem também quiser ajudar dessa maneira. Mas um segundinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, você também já ajuda. Agora vamos falar sobre a traição do Bolsonaro aos caminhoneiros. Fizeram pelo Bolsonaro os caminhoneiros, hein? Fizeram muito pelo Bolsonaro. Quando ninguém acreditava que o Bolsonaro poderia ganhar o presidente, quando a maioria das pessoas ainda faziam chacota do Bolsonaro, os caminhoneiros estavam lá já gritando mito, mito, intervenção militar, vamos lá, Bolsonaro, Bolsonaro, tudo mais. Aí o Bolsonaro entrou e, segundo aí, não são palavras minhas, Thiago, é a palavra de um rapaz chamado Chorão, que é o presidente da Associação dos Caminhoneiros, o Bolsonaro sempre deixa as pautas dos caminhoneiros para depois e coloca as pautas dos empresários na frente. Mesmo quando uma se choca com a outra, aí o Bolsonaro tira dos caminhoneiros e fica com a dos empresários. É isso que o Bolsonaro faz. E aí, o que acontece? Aí acontece que eles estão se revoltando cada vez mais, estão ficando cada vez mais desapontados, frustrados com o governo Bolsonaro. Claro, demora para cair a ficha quando uma pessoa é traída, ainda mais na política, quando uma pessoa às vezes até brigou com a família, brigou com amigos para apoiar um governo, aí vem o governo e te trai uma vez, 2, 3, aí o cara demora, eu sei, deve ser um processo bem doloroso, mas parece que caiu a ficha agora, porque o governo Bolsonaro empurrou goela abaixo dos caminhoneiros uma lei, um projeto chamado BR do Mar, que já passou na Câmara e, não tenha dúvidas, vai passar no Senado, mas não tenha dúvidas de que vai passar no Senado. E esse projeto faz o quê?
Tem uma coisa chamada cabotagem. O que é cabotagem? Cabotagem é quando você quer transportar, imagina o mapa do Brasil é assim, aí você quer transportar, eu não sei se a pessoa vê o vídeo ao contrário ou não, mas imagina, você quer transportar uma coisa de Fortaleza para São Paulo. Você pode ir de caminhão, mas você pode transportar de barco também. E cabotagem é um navio que ele faz o transporte sem sair de perto da costa. Ele está sempre ali pela costa mesmo, porque ele não vai para outro país, ele fica ali perto. Aí, esse projeto de lei faz o quê? Faz com que empresas estrangeiras possam fazer esse serviço de transporte. Por isso que chama BR do mar. O mar vai virar uma BR, agora vai ter muito mais transporte marítimo no Brasil. Bom para quem está transportando coisa? Bom. Bom para os caminhoneiros? Não. Por quê? Porque, entre outras coisas, o projeto faz com que agora empresas estrangeiras possam fazer esses serviços de cabotagem. Então até as empresas brasileiras do setor já não estão felizes. E os estrangeiros vêm aqui, imagina empresas americanas, empresas europeias, chinesas, de tudo quanto é país, vindo aqui no Brasil concorrer com as empresas brasileiras. Empresa brasileira que não tem incentivo nenhum. E essas empresas têm incentivo no país deles. É por isso que você fala, mas a outra empresa é melhor. É claro que é melhor. Eles têm incentivos, eles ganham empréstimo para pagar daqui não sei quanto tempo, ganham um monte de coisa. E aqui no Brasil o governo não incentiva nada. Bom, o governo Dilma incentivava, né? Todo caminhoneiro deve ter saudades de pagar na gasolina o que pagava no governo Dilma. Deve ter saudades de receber de frete o que recebia no governo Dilma comparado a quanto custa a gasolina não, o diesel. A quanto custa o diesel, a quanto custa o salário mínimo, a quanto custa tudo. Deve ter, né? Mas apoiar o golpe deu nisso. Agora faz arminha que passa. Não passa não, tem que protestar. Aí o que acontece? As empresas estrangeiras vêm, o projeto de lei também tem um destaque, aí foi um destaque do Partido Novo. Vamos ferrar mais ainda os caminhoneiros? Vamos lá, Partido Novo, lembre-se. O Partido Novo fez um destaque que faz com que a empresa que contrata esse serviço de cabotagem, ou seja, esse serviço de transporte marítimo, essa empresa também pode contratar o transporte terrestre, ou seja, a empresa da cabotagem que faz o transporte marítimo pode já contratar direto o transporte terrestre, uma empresa de transporte terrestre, ou essa mesma empresa já fazer o transporte terrestre. Antes disso, não. Uma empresa fazia o transporte marítimo, mas vamos supor que você vai transferir uma coisa de São Paulo para Recife. São Paulo não tem mar. A coisa vai chegar de São Paulo, vai ter que chegar até o Porto de Santos, e vai de Santos, o Porto de Santos, até o Porto de Recife. Só que a empresa contratava uma empresa ou um caminhoneiro autônomo para fazer o transporte de São Paulo e Santos, e aí sim a empresa de transportes marítimos, as duas podiam até se integrar, mas eram contratações diferentes, para fazer o transporte Santos-Recife. Não, agora vai poder ser tudo uma empresa só. Ou seja, o caminhoneiro autônomo praticamente não existe mais, ele vai ser tirado do negócio. O caminhoneiro vai ter que se render, se ele quiser continuar sendo caminhoneiro, vai ter que se render até um patrão, até um chefe que vai explorá-lo, que vai mandar ele trabalhar mais horas, pagar menos horas, e aí ele vai ter que se render à reforma trabalhista e tudo mais, coisas que não precisava até hoje, porque eram autônomos. Olha só. Vai ter que ter jornada de trabalho, vai ter risco de ser demitido e ficar desempregado. Olha só o que vai acontecer, porque ele não vai mais conseguir arranjar trabalho. Para piorar, as empresas estrangeiras vão poder fazer o transporte terrestre. Agora imagina que vem uma empresa americana, chinesa e tudo mais, com muita estrutura, se instala aqui no Brasil e faz o transporte pela metade do preço. Por quê? Porque eles já têm toda a estrutura, eles já têm toda a logística. Aí, os caminhoneiros, até as empresas do Brasil, vão ter um problemão. É isso aí que o governo Bolsonaro enfiou goela abaixo. Aí você fala, dá para piorar? Dá, porque o projeto de lei previa incentivos às empresas brasileiras e também aos caminhoneiros brasileiros e os autônomos brasileiros, para que eles pudessem pelo menos tentar concorrer com os estrangeiros. Vamos tentar concorrer? Não. Isso o Congresso não aprovou. Isso o projeto retirou essa parte da lei e foi graças ou foi o Partido Novo ou o Republicanos. Um dos dois é quem colocou a proibição. Não vamos mais fazer isso. Que era o quê? O governo ia dar um incentivo com 60 meses de carência de empréstimos para as empresas brasileiras se conseguir. 60 meses de carência e muito tempo, 30 anos para pagar empréstimos para que possam se modernizar. Ou seja, imagina se pega um empréstimo agora, você se moderniza a frota, a empresa, o caminhoneiro moderniza lá o jeito que ele trabalha e só vai pagar daqui 5 anos. Começa a pagar daqui 5 anos e tem 30 ainda para pagar. Quer dizer, dá para ele começar a concorrer com os estrangeiros que têm benefícios até melhores, mas muito melhores que esses lá nos outros países. Eu vou só dar um exemplo. Aqui, se alguém quiser, você quer fazer
um financiamento de qualquer coisa, você paga juros bancários, que é uma coisa de louco. Os juros bancários no Brasil é coisa de 50, 60, 70, 80, 100, 300%. E se você não pagar uma parcela, aí já era, aí acabou. Começa juros sobre juros e o banco te rouba e te rouba tudo. Ele te rouba o que você comprou, te rouba os seus outros bens, rouba até casa se você tiver. Falou, nossa, o Boulos invade casa. Não, quem invade casa e toma é banco. É banco que invade casa das pessoas e toma. Mesmo se for a única casa, eles já dão um jeito agora na lei, tem um jeito novo, que eles dão de tomar sua única casa, você vai pra rua. É isso que o banco faz. Porque você não pagou uma dívida que era pequenininha porque os juros são abusivos. Agora imagina que as empresas em outros países, isso não existe. Quem nunca saiu do Brasil, quem está acostumado a morar no Brasil, e eu saí, eu fiquei boca aberto. Porque você pega um empréstimo na Espanha, você vai fazer um financiamento, é juros de 2%, 3% ao ano. Quando o juros quando tá alto assim, é 9% ao ano. 9% ao ano. No Brasil, é 2%, 3% ao mês. É 30%, 40%, 50%, 70% ao ano. Não tem como você concorrer com uma empresa que pode pegar empréstimo lá no país a juros baixíssimos, fora que o governo de lá dá incentivo, ou seja, eles pegam juros ainda mais baixos do que os juros do banco de lá. Quer dizer, não tem como a gente concorrer. E aí a única coisa que ia dar um incentivo, tira da lei. E aí, venham aqui empresas estrangeiras, com capital estrangeiro, com tudo estrangeiro para fazer o transporte e os brasileiros que se danem. Então agora os caminhoneiros estão organizando uma greve. Só que tem uma coisa, há várias associações de caminhoneiros, então não se engane. Tem algumas associações de caminhoneiros que estavam prometendo greve contra o governo Bolsonaro desde o ano passado. Aí o governo Bolsonaro tirava deles, tirava. Aí eles prometiam greve, prometiam. Aí o governo Bolsonaro dava uma migalhinha assim, e eles falavam, não vamos mais fazer greve. Mas agora quem está falando é o Chorão, ele é o presidente da maior associação de caminhoneiros. E ele não estava falando de greve até então, ele começou a falar de greve agora, porque agora esse projeto vai para o Senado e vai com urgência. Esse projeto vai e acaba com os caminhoneiros autônomos. No prazo de 2, 3 anos não vai ter mais caminhoneiro autônomo no Brasil. É isso o que vai acontecer. Então eles estão assim, é agora ou nunca. Então agora o Bolsonaro vai ter um problemão com uma base que era uma base de apoio ao Bolsonaro. A gente sabe que os caminhoneiros, quando eles fizeram greve no governo Temer, o Brasil inteiro ficou do lado deles e falou, realmente, vocês têm que trabalhar, vocês é que transportam o Brasil de lá para cá, o Brasil depende de vocês e vocês também do Brasil ter uma economia boa. Então, o que acontece? Agora eles talvez venham a fazer uma greve contra o governo Bolsonaro. Só um outro adendo. Teve um seguidor que me mandou uns gráficos muito legais, infelizmente não está aqui no celular, mas no próximo vídeo eu posso mostrar, se quiser, comenta aí, que mostra como a política de preços, isso eu nunca falei aqui, é um assunto que eu gosto, a política de preços da Petrobras mudou, sabia disso? Até o governo do PT, a política de preços da Petrobras era o seguinte, a Petrobras é uma estatal, uma companhia do governo. Para que serve uma estatal? Ela serve para servir ao seu povo. Tem que lucrar? É claro que tem que lucrar, e a Petrobras lucrou em todos os anos. Aí fala, o PT, essa aqui, a Petrobras, blá, blá, blá. Aí foi investigar. A gente viu que a Vaza Jato era o pessoal da Lava Jato em conluio com os americanos para aplicar uma multa bilionária na Petrobras, investigando um monte de coisa sem provas. Para quê? Para o Deltan Dallagnol embolsar a multa de 2,5 bilhões. É exatamente isso. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Aí, o que acontece? A Petrobras continuava lucrando e não tinha ninguém do PT envolvido. Tinha gente do Partido Progressista, que é o partido que mais apoia o Bolsonaro. Esse é o partido que teve mais de 20 presos pela Lava Jato. Tá, aí o que acontece? A Petrobras tinha uma política que era o seguinte, gasolina e diesel tem que estar baratos aqui no Brasil. A gasolina e diesel que a Petrobras exportava com o preço de valor de mercado. Mas aqui para o Brasil era um preço barato. E tem uma coisa, a Petrobras não tem um monopólio nem sobre a distribuição, nem sobre postos de gasolina no Brasil. Então tinha concorrência. As outras empresas do resto do mundo não queriam vir para o Brasil. Aí ficava o monopólio da Petrobras, porque ninguém queria vir. Por quê? Porque eles queriam cobrar muito mais caro e a Petrobras cobrava um valor barato para o mercado interno. Só por isso que tinha o tal do monopólio. Aí a direita veio e falou assim, não, mas se tiver concorrência, o preço cai. Pronto. Aí abriram o mercado para os preços de mercado. O que aconteceu? O preço subiu. A gasolina, fala, é só o PT sair que a gasolina cai. Caiu. Caiu de 3 para 5. Ó, que queda linda. O diesel também caiu, dobrou. Caiu para dobrar. Parece uma bola. Quica e vai mais para cima. É isso que aconteceu com os preços. E quando começou a pandemia, sabe o que aconteceu com os preços do diesel e da gasolina na refinaria?
caiu pela metade. Sabia disso? Ninguém sabe, né? Em março, os preços do diesel e da gasolina caíram pela metade. E sabe qual foi o tamanho da queda do preço na bomba? Pequenininha, 20% no máximo. Aí você tem o gráfico do preço na bomba e do preço na refinaria. O preço na refinaria fez assim e o preço na bomba foi assim. Caiu um pouquinho só. Por quê? Porque as distribuidoras e os postos estão embolsando o lucro. É isso que acontece quando você abre. Aí você fala, mas é porque tem monopólio. Não tem, não. Não tem. Qualquer um pode vir aqui e lucrar e distribuir a gasolina ou abrir um posto de gasolina. Mas o que acontece? Tem um negócio que o pessoal da direita finge que não existe, porque para enganar o povo, para sugar de você, para roubar o seu dinheiro, eles têm que fingir que isso não existe, que se chama formação de cartel. Formação de cartel é quando tem 5, 10 empresas que fazem o mesmo serviço ou que têm o mesmo produto e uma conversa com a outra e fala assim, gente, vamos tabelar o preço? O mínimo é isso, ninguém abaixa disso, tá? Vamos daqui para cima, a gente lucra. Para garantir o lucro de todo mundo, as empresas falam, é óbvio, não precisa nem falar. Não fala, pô, cara, você nasceu ontem, já tô fazendo isso aqui, ó, vamos todo mundo tabelar para cima. Ou seja, o preço da gasolina na refinaria pode cair 90%, você vai continuar pagando 4,50 litros de gasolina na bomba, porque as distribuidoras e os postos estão embolsando o lucro. É isso que está acontecendo. Ou seja, a gasolina já era para estar hoje mais ou menos a 3,20. O preço do diesel eu não acompanho, mas a gasolina é para estar 3 a 3,20 hoje. Ou seja, preço do governo Dilma. Só que não tá. Tirou o PT, né? Foi bom. Cada litro de gasolina, toda vez que você for abastecer e você lembrar que você está colocando gasolina pagando 4,50, vamos supor, 4, vai, vamos falar 4, você está pagando R$1 a mais do que era para ser, você colocou 50 litros, lembre-se, você está pagando R$50 porque o Bolsonaro é o presidente e o Haddad não ganhou a eleição, tá bom? Você colocar 100 litros, são R$100 que você está colocando a mais só para dar lucro para a distribuidora, coisa que não acontecia antes. Por quê? Porque vocês apoiaram o golpe, porque vocês apoiaram o Bolsonaro. Agora é hora de acordar, é hora do povo acordar e falar, gente, vamos finalmente apoiar quem sempre apoiou o povo ou vai continuar sendo traído e apanhar calado? É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. E aqui no Plantão Brasil, ó, a gente tem vídeo comprovando, a gente vai pra cima deles com carro de som, com outdoor, com tudo. Falou!